Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com o Nick, o Inglês comigo. E hoje a gente vai dar a continuação sobre os comparativos e superlativos. Aliás, essa aula está mais voltada para quem está estudando o inglês que precisa de um conhecimento gramático mais teórico. Por quê? Porque aqui a gente vai falar muito das exceções e das regras de como se usar os comparativos e superlativos. A aula mais importante foi a aula passada, né? A primeira aula. Por quê? Porque basicamente a regra é o seguinte: adjetivos monossilábicos, você adiciona ER para o comparativo, e para o superlativo você adiciona um artigo the antes do superlativo, o adjetivo em si, mais EST. Né? Para adjetivos longos, de 3 sílabas ou mais, você usa more e o adjetivo, ou para o superlativo você usa the e o adjetivo mais EST. Mas aqui a gente vai entrar mais nas regras e vamos falar mais da burocracia dos comparativos e superlativos, tá? Enfim, se você está querendo passar para o IELTS e para o TOEFL, essa aula é importante para você. Enfim, vamos falar do comparativo de igualdade, tá? Ou seja, quando você quer falar frases, eu sou tão inteligente quanto você, o meu carro é tão caro quanto o seu, eu estou tão informado quanto você está. Enfim, a gente usa a palavra as, o adjetivo, seja lá qual for, e a palavra as de novo. A gente não usa essa construção, não existe no português, mas a gente vai ver aqui alguns exemplos para você entender. Vamos supor, I'm not as tall as my brother. Eu não sou tão alto quanto meu irmão. Né? Veja, as, o adjetivo tall, que é referente à sua altura, e o as de novo. Aqui, por exemplo, Mary was as happy as your mother. Mary era tão feliz quanto a sua mãe. De novo, as, o adjetivo, e o as de novo. Aqui também, the film was as interesting as the book. O filme foi tão interessante quanto o livro. Quer dizer, mais uma vez, o adjetivo, perdão, as mais o adjetivo e o as de novo. E aqui também, I'm as worried as he is. Eu estou tão preocupado quanto ele. De novo, as, o adjetivo e o as. Isso é para falar quando você está querendo usar comparativo de igualdade, tá? Agora, quando a gente está falando de comparativos de superioridade, quando eles são monossilábicos, tá? E terminam com consoante, vogal, consoante, você basicamente dobra a última letra. Então, esses 4 exemplos aqui você vai entender com facilidade. Vamos supor, fat, gordo, ou gorda, se estiver falando de uma mulher. Você adiciona o ER, como eu falei na aula passada, mas você tem que dobrar, olha, o T. Então fica fatter com 2 T's. Ou the fattest, o que é o artigo, dobra a consoante e adiciona o EST. Hotter, perdão, hot, hotter e hottest, mesma coisa, dobrou o T e adicionou o ER, e aqui dobrou o T e adicionou o EST. Big, bigger, mesma coisa, dobrou o G, por quê? Porque é consoante, vogal, consoante. Aliás, note, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. De novo, lembre-se, todos os adjetivos, quase, não vou dizer todos, tá? Mas a grande maioria dos adjetivos monossilábicos que terminam com CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra. No caso do fat é T, no caso do hot é T de novo, no caso do big você dobra o G, e thin, de ser magro, você dobra o M. Tá? Veja que o padrão você vai entender. Né? E the thinnest, mesma coisa aqui. Tá? Agora, quando o adjetivo é dissilábico, ou seja, de 2 sílabas, e termina com a letra Y precedido de uma consoante, mesma coisa aqui, você, para usar o grau comparativo, você tira o Y e adiciona IER. Adiciona IER. Tira o Y e adiciona IER. Tira o Y e adiciona IER. Então veja, pretty fica prettier,
Então você quer falar, ah, ela é mais bonita que a minha irmã. She is prettier than my sister. Prettier. Easier. Essa matéria é mais fácil do que matemática. The subject is easier than mathematics. E busy, de estar ocupado, busier. I am busier than him. Eu sou mais ocupado que ele. E aqui, claro, é o superlativo, né? Como no superlativo a gente sempre usa o artigo definido antes, mais o adjetivo tira o y e adiciona IEST. Veja aqui em todos os casos. Então, pretty fica the prettiest, easy fica the easiest e busy fica the busiest. Tá? Agora, claro que há também adjetivos dissilábicos que não terminam com y. Nesse caso, você vai só usar para os comparativos a palavra more e o adjetivo em si. Então, olha aqui, recent, que é recente, fica more recent. A gente usa esse tipo de construção no português. Famous, famoso, fica more famous. Modern, moderno, fica more modern. Agora, essa parte aqui é importante, é um truque para não esquecer. A gente usa muito no inglês os particípios e o gerúndio que se transformam em adjetivos. Qualquer particípio que é usado como adjetivo, nesse caso aqui, tired, que é o particípio do verbo cansar, né? Cansado, você sempre vai usar more, e seja lá qual for o adjetivo usado no particípio. Nesse caso aqui é tired. Sempre, 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 sempre. E a mesma coisa para o gerúndio, né? Charming é charmoso, né? Que é usado no inglês na forma do gerúndio. Então, todos os adjetivos que são usados no particípio ou com o gerúndio, é só você usar more e o adjetivo, more e o adjetivo. Tá? Mesma coisa para o superlativo. The most tired ou the most charming. De novo, todos os adjetivos que terminam, que são usados no particípio ou na forma no gerúndio, você só usa more para o comparativo e the most para o superlativo, tá? Como aqui mostra o exemplo. Enfim, me dá um segundo, deixa eu botar aqui alguns exemplos na qual você pode usar um ou outro e eu já volto já, um segundinho. Então, como eu falei, eu escrevi aqui algumas exceções das regras que eu acabei de falar, né? Vamos ver. Os 4 primeiros você pode basicamente usar de uma maneira ou de outra. Então, vamos supor o adjetivo simple, que seria simples. Quando você usar no comparativo, você pode usar simpler, né, como adicionar o ER, ou usar more simple. Então, você pode falar assim, esse livro é mais simples do que aquele. This book is simpler than that one. Ou você pode falar, that book is more simple than that one. As duas maneiras estão corretas. E a mesma coisa para o superlativo, né? This book is the simplest one I have. Esse livro é o mais simples que eu tenho. Ou esse livro é the most simple I have. The simplest ou the most simple. Os dois estão certos. Pode usar um ou outro, tá bom? Vamos supor o adjetivo gentle, o que é suave ou gentil, né? Vamos supor, I am gentler than him. Eu sou mais gentil que ele. Ou você pode falar, I am more gentle than him. Né? As duas maneiras estão corretas. Ou, the gentlest. I am the gentlest man here. Eu sou o homem mais gentil aqui. Ou você pode também usar the most gentle. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui, able, ser capaz. Né? Você pode falar abler ou more able. Agora, no meu ouvido, soa melhor falar more able, mas esse aqui também está teoricamente correto. Ou the ablest, ou the most able. De novo, eu tenderia a usar esse aqui ao invés desse. Mas os dois, teoricamente, estão corretos. Tá? Clever, ser esperto. E aqui vale a pena falar de uma coisa, que é uma coisa que vem da fonética do inglês. Porque como o som R no final tem o som de no final, e o adjetivo em si já tem ER, isso aqui é o adjetivo em si, tá? Esse ER não é comparativo, é só o adjetivo em si termina com ER. Então, para você falar cleverer, você tem que repetir foneticamente o som 2 vezes. Então, geralmente, eu vou preferir esta frase aqui, more clever. Por quê? Porque falar cleverer
fica foneticamente estranho. Mas, teoricamente, você pode usar. Você pode falar I am cleverer than him. Mas o melhor, né, mais efetivo é falar I am more clever than him. Mas esse aqui também está correto, tá? Mas lembra disso. E aqui, the cleverest. Você pode falar, eu sou o aluno mais esperto da classe. I am the cleverest student in class. Ou você pode falar, I am the most clever student in class. Tá? Agora, esses dois aqui são um pouquinho diferentes, porque é uma exceção rara, mas que existe. Para usar o grau comparativo, você tem que usar more e o adjetivo em si. Né? Se você falar I am wronger, né? Isso aqui, se você fosse falar isso wronger, tá errado. Você tem que usar more wrong. Mas no superlativo, você adiciona o ST e o artigo definido antes, the wrongest. Né? E a mesma coisa com rude. Aliás, wrong é errado, né? De estar errado, não estar correto. E rude é de ser rude, né? De ser uma pessoa mal educada. Né? No comparativo, você usa more rude, mas no superlativo você usa the rudest. Enfim, claro que essa aula aqui não dá para falar de todas as exceções, mas é só para te dar uma ideia, né, que há exceções no inglês, como em qualquer língua. Enfim, isso aqui não é muito importante, sabe, para quem quer só falar inglês. Porque vamos supor que você cometa um erro e você fala I am ruder than him, né, que está errado, você tinha que falar more rude. Você vai ser entendido provavelmente. O máximo que vai acontecer numa conversa, a pessoa vai falar excuse me, what did you mean? More rude? E você fala. Agora, para quem está fazendo prova do IELTS ou do TOEFL, isso pode fazer uma diferença, porque eles vão te julgar e vão te dar uma nota se você está usando isso errado. Né? Então, essas exceções aqui são mais para quem está querendo passar no TOEFL ou em algum tipo de prova que né, que você vai ser julgado, né, da maneira que você usa os superlativos e os comparativos. Enfim, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto aqui, me manda um e-mail. Se você quiser ter uma aula comigo, fala comigo ou deixa uma pergunta aí no meu canal do YouTube e a gente se vê até a próxima aula. Muito obrigado.